vem me visitar hoje aqui. Cante, querido, cante. Adore a Ele nessa noite. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. O Deus que faz tudo novo está nesse lugar. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver. Fale para o Senhor nessa noite que você quer algo novo dele na sua vida. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Ele está no nosso meio. Oh, glória! Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito
Deus tremendo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Com muita alegria que nós estamos mais um culto da palavra, né? Mais uma quarta da palavra, para nós estudarmos a palavra de Deus, glorificar o nome do Senhor, e isso é maravilhoso. Com certeza, os irmãos nesta noite vieram para adorar a Deus. Se nós entrarmos na casa do Senhor para ver os irmãos, a gente vai sair triste. Mas se você entrou aqui para adorar a Deus, você vai sair cheio, vai sair alegre. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Capítulo 3 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 3, por favor. Os irmãos encontraram o capítulo 3 de 1 Coríntios? Nós vamos ler bem no final, o versículo 20 ao 23. Louvado seja Deus. Vamos colocar de pé, vamos aproveitar que a nossa irmã está de pé e vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. É muito bom, irmãos, a gente reverenciar a palavra de Deus. Apesar que sentado também os irmãos estão reverenciando, mas a palavra de Deus, ela merece que nós ficamos de pé para ouvi-la. Inclusive, quando Esdra abriu o livro da lei para ler, em Neemias capítulo 8, aquele povo se colocaram de pé, aquela multidão de gente, homens, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, e eles ficaram de 6 horas da manhã aproximadamente até meio-dia de pé, ouvindo Esdra ler a palavra, e os escribas interpretando a palavra, porque a palavra estava sendo lida em hebraico, mas o povo tinha vindo do cativeiro e tinha recebido uma língua aramaica. Então, da forma que era lido a lei no hebraico, era traduzido do aramaico, e a forma que os irmãos iam entendendo a palavra, eles se curvavam no chão e davam glória a Deus. Glória a Deus. É a palavra que tem que ser glorificada. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor, versículo 20. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãs. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Oremos, Senhor nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, na Tua presença, Pai. Nós estamos para ouvir a Tua palavra nesta noite, meu Deus. Portanto, Senhor, fala conosco de uma forma gloriosa nesta noite, Pai. De maneira que todos possam entender a Tua palavra, do menor ao maior, e que todos possam sair daqui alimentados nesta noite, pelo poder da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, nesta noite, nós queremos falar um pouquinho a respeito do culto à personalidade. O tema dessa mensagem é culto à personalidade. Paulo, ele vai receber uma informação no capítulo 1 de uma família, a família de Cloé,
dizendo que havia dissensões na igreja de Corinto. E, meus amados irmãos, e Paulo, então, vai saber qual é, então, o assunto, por que a igreja estava tendo dissensões, por que a igreja estava tendo contendas. E esta família, a família de Cloé, ou a família de Cloé, vai informar Paulo que estava havendo na igreja de Corinto o culto à personalidade, porque uns estavam dizendo que servia a Paulo, outros diz que servia Pedro, que era Cefas, outros diz que servia a Apolo, e tinha também um grupo que servia a Cristo. E Paulo, como sempre, ele vai instruir a igreja de Corinto a respeito do culto à personalidade. E era o motivo que estava havendo, então, brigas. Era o motivo que estava havendo contendas. Era o motivo que estava havendo dissensões na igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto, até aquele momento, estava sendo criada com leite, porque ainda era uma igreja carnal, ainda não era uma igreja espiritual. E todo cristão, irmãos, que sai de uma igreja para ir para outra igreja, ele é um crente carnal. A Bíblia ensina que o cristão que deixa uma igreja e vai para outra igreja, porque ele gosta do pastor A, o outro não, eu gosto do pastor B, eu gosto do pastor C, e deixa a sua congregação e vai para essa igreja, a Bíblia vai informar para nós que esse cristão ainda é um cristão carnal. Ele não entendeu que ele não é, então, de Paulo, ele não entendeu que ele não é de Pedro, ele não é de Apolo, ele é de Deus. Ele é de Deus. E o crente, então, você não segura o crente carnal na igreja, ele sai mesmo, porque ele tem as suas preferências, né? Ele tem as suas preferências. Todos nós entendemos perfeitamente, que você se dá melhor com aquele pastor, a forma que ele prega, a forma que ele ensina, a forma que ele dirige o trabalho. Todos nós entendemos perfeitamente isso. Mas nós temos que entender uma coisa, irmão. Deus, ele não dá uma graça igual para todos. A igreja não é um robô. Ela não é robotizada para que todos os pastores sejam de uma maneira, para que todos os pastores preguem de uma forma, para que todos os pastores dirijam de uma forma, para que todos os pastores se apacentem de uma forma. Não. A igreja, ela é dirigida pelo Espírito Santo, e cada pastor, Deus deu uma graça diferente para ele dirigir o trabalho. Então, o crente espiritual, ele vai entender isso. Não. Eu sou de Jesus. Eu sou de Deus. Olha, irmãos, é tão interessante essa mensagem que o apóstolo Paulo, ele vai chamar a atenção da igreja de Corinto, aqui bem no capítulo 3, nos primeiros versículos, dizendo que até então não podia falar com eles como pessoas espirituais, apenas como pessoas carnais. E o versículo 2 vai revelar que a igreja verdadeiramente ela era carnal, era uma igreja menina, que era, ele vai dizer, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podis, tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais,
Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não são porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Paulo, irmão, ele vai fazer aqui, ele vai fazer uma distinção entre o obreiro e a igreja. Quem é maior? É o pastor? É o apóstolo? Ou é a igreja? Ele vai chamar a atenção da igreja de Corinto. E ele vai dizer aqui no versículo que nós lemos, versículo de número 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Se nós fosse pegar aqui e fazer uma árvore genealógica, nós íamos entender que Deus gerou Jesus. Jesus gerou a igreja. E a igreja gera o pastor. Olha para os irmãos ver, tanto que é interessante essa palavra que Paulo vai trazer para a igreja de Corinto. Paulo está dizendo para os irmãos de Corinto, olha irmãos, tudo é vosso. Tudo. Vocês não é de Paulo. Vocês não é de Paulo. Paulo não morreu por vocês. Paulo não foi crucificado por vocês. Paulo não deu a vida por vocês. Vocês não é de Paulo. É isso que Paulo estava dizendo. Vocês não é de Paulo. Vocês não é de Pedro. Vocês não é de apóstolo. Vocês não é de Apolo. Vocês não é do mundo. Vocês não é da vida. Vocês não é do presente. Vocês também não é do futuro. É o contrário. É o contrário. Paulo que é de vocês. Os apóstolos que é de vocês. O mundo que é de vocês, o presente que é de vocês, o futuro que é de vocês, a vida que é de vocês. Tudo é vosso. E vocês é de Cristo. E Cristo de Deus. Então Paulo, ele vai dizer, olha, vocês não é de Paulo, vocês não é de Pedro, vocês não é de Apolo, vocês não é de nenhum apóstolo, vocês é de Deus. Aleluia. Olha como que é lindo, irmãos. Olha que é lindo. Nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum profeta, nenhum líder, ele pode dizer, essa igreja é minha. Ele não tem essa audácia de dizer, a igreja é minha. A minha igreja, que sua? Você não tem igreja nenhuma. Em vez da igreja ser sua, é você que é da igreja. Olha que interessante. Olha o que é a igreja. Irmão, a igreja tem que entender o poder que ela tem. A igreja não pode ficar sendo manobrada por profetas. A igreja do Senhor não pode ser carnal e natural para ser manobrada por pastores, para ser manobrada por profetas, para ser manobrada por homens. Não! A igreja do Senhor, ela é de Jesus. Ela é de Jesus. Paulo está falando aqui claramente, o pastor, ele pertence
da igreja. Meu irmão, qualquer pastor que entrar na igreja de São João, ele é que pertence à igreja. Ele que é da igreja, não que a igreja pertença a ele, não que a igreja é dele, não. É ele que precisa da igreja, é ele que pertence à igreja. A igreja é poderosa, a igreja é poderosa. Paulo está dizendo, vocês, aleluia, são de Deus, vocês são de Cristo. Deus gera Cristo, Cristo gera a igreja e a igreja gera os obreiros. Não é obreiro que gera a igreja. Não é pastor que gera a igreja, não é apóstolo que gera a igreja, não é profeta que gera a igreja. Quem gera a igreja, quem gerou a igreja foi Cristo. E a igreja gera os obreiros. A igreja gera os obreiros. A igreja é maior do que os obreiros. A igreja é maior do que os apóstolos. A igreja é maior do que os profetas. A igreja é maior do que os pastores. A igreja é maior do que os bispos. Aleluia, glória a Deus. Nós fazemos parte da igreja, mas a igreja não faz parte de nós. Nós fazemos parte da igreja, mas a igreja faz parte de Cristo. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Paulo então vai trazer uma palavra poderosa para a igreja de Corinto, dizendo, deixa de ser menino, deixa de ser carnais. Pare com esse negócio de culto a Paulo. Para com esse negócio de preferência a homens. Para com esse negócio de preferência a personalidades. Glória a Deus. Entenda que a nossa preferência precisa ser por Deus, por Cristo. E Paulo, ele vai falar, quem é, pois, Paulo? Quem é, pois, Paulo? Quem é, pois, Apolo? Versículo 5. Senão ministro dos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Irmão, o homem espiritual é bom demais de você conviver com ele. Paulo estava no meio. Paulo poderia ter se orgulhado, dizer que bênção, há uma preferência para mim lá na igreja. O povo gosta de mim. O povo gosta de mim. Era para Paulo ter se orgulhado, porque tinha um grupo de Paulo, mas Paulo era espiritual. Paulo entende que ele não é nada a não ser ministro. Paulo entende que a obra é do Senhor. Paulo entende que a igreja é do Senhor. Paulo entende que quem deu a vida pela igreja foi o Senhor. Paulo entende, irmãos, que quem morreu na cruz foi o Senhor. E ele não se orgulha. Pelo contrário, ele vai falar aqui no capítulo 4 e no versículo 1, versículo 2, dizendo, olha, não olhe para nós e não olhe para nós, não pense de nós o que nós não somos. Não imagine coisas no vosso coração que nós não somos. Nós somos apenas dispenseiros, ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. A igreja tem que ter esse entendimento. A igreja tem que ter esse entendimento, irmãos, que os homens, nós
consideramos os pastores como ministro de Cristo. Nós consideramos os pastores como dispenseiros do mistério de Deus e só. Não tem mais nada. Não tem mais nada. O pastor é apenas ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Só isso. E além disso, Paulo vai falar, e além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Além de nós não sermos o que vocês estão dizendo que nós somos, além de nós não ser o que vocês pensam que nós somos, nós ainda temos uma responsabilidade de sermos dispenseiros fiéis, de sermos obreiros fiéis. Porque e Paulo vai falar sobre a nossa vida espiritual. Como edificar a nossa vida espiritual? Paulo vai ensinar os irmãos dizendo, Paulo vai dar os materiais para a igreja, a maneira certa, a maneira correta de edificar a nossa vida espiritual. Paulo vai dizer, olha, vocês são casa de Deus, vocês são morada de Deus, vocês são templo de Deus, vocês são templo do Espírito Santo. E procure edificar o vosso templo com materiais de primeira. Procure edificar o vosso templo com materiais caros. Procure edificar o templo de Deus com materiais bons. Procure edificar a casa de Deus com materiais raros. Materiais que custam, materiais que tenham valor. E Paulo então vai ensinando a igreja, ele vai dizer, olha, a vida espiritual é como uma construção. A construção, você constrói uma casa, mas alguém vai lá, por exemplo, uma casa da Caixa Econômica Federal, uma casa financiada pela Caixa Econômica Federal. Você não constrói ela do jeito que você quer. Você constrói do jeito que eles querem. E muitas vezes, quando você vai construir, eles vão lá fazer uma inspeção para ver se a casa está do jeito que tem que ser feita. E a gente vê muitas vezes, eu já vi demais, eles chegam e está lá a casa, o alicerce pronto, está lá as paredes levantadas, e eles dizem, olha, pode desmanchar isso aqui, pode arrancar essa coluna, pode tirar essa viga. Eles fazem a inspeção e não aceitam aquilo ali. Irmão, e Paulo está dizendo para a igreja, olha, procure edificar a vida espiritual de vocês com materiais bons, porque vai ter inspeção. Alguém vai vir inspecionar essa casa, esse templo. E se não tiver bom, o seu trabalho vai ser perdido, porque vai ser derrubado. Alguém vai derrubar o que você construiu a sua vida inteira. Pensa bem, irmão. Pensa aqui bem comigo. Compensa servir a Deus de qualquer maneira? Compensa servir a Deus de qualquer jeito? Compensa servir a Deus fazendo o que quer, o que acha que dá certo, o que acha que é melhor? Compensa você servir a Deus dessa maneira? Não compensa, irmão. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia, Deus vai vir fazer a inspeção, e vai fazer a inspeção, e vai olhar a sua casa e vai dizer assim, nessa casa aqui eu não quero. Essa casa sua é de madeira, é de palha, é de feno, material de segunda categoria,
material que não serve para mim, aí ele vai derrubar todo o seu trabalho, 50 anos de fé, 20 anos de fé, 30 anos de fé, 40 anos de fé, você vai perder tudo. Vai perder tudo. E parece que os irmãos não entendem isso. E cada um quer fazer o que quer. Ele quer fazer o que? Eu sei, você só pode fazer o que quer se você fosse de Paulo. Se você fosse de Apolo. Se você fosse de Pedro. Mesmo assim você não fazeria o que quer. Mas como você é de Cristo, como você é de Deus, você tem que fazer o que a palavra de Deus pede para fazer. O que a palavra de Deus pede para fazer. E o Paulo vai dizer, os materiais tem que ser bom, tem que ser ouro. Tem que ser pedras preciosas. Está aqui, irmãos, está aqui, está aqui. Segundo a graça, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja, cada um como edifica sobre ele. Veja, irmão, você é crente, o fundamento é Cristo, mas veja como você está edificando sua vida sobre Cristo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então é muito importante, irmão, a gente valorizar a nossa vida espiritual. É muito importante a gente servir a Deus conforme a Bíblia manda, conforme a palavra de Deus ordena. Aleluia! Você quer perder o seu tempo? Quem quer perder o tempo? Quem quer perder tempo? Você quer trabalhar a sua vida toda, desde quando você aceitou Cristo, pensa bem, desde quando você aceitou Jesus como Salvador, até o dia que você morrer, já pensou você perder tudo? Deus chegar para fazer a inspeção e falar assim, não, essa obra sua não serve para mim, essa obra sua é feita de palha, essa obra sua é feita de madeira, essa obra sua é feita de feno, ou seja, coisas vulgares, coisa que você encontra em qualquer lugar, coisa que você vai no cerrado e busca. Mas construir a vida espiritual com pedras preciosas, você não acha pedra preciosa fácil não, meu querido. Elas estão bem nas profundezas da terra, estão bem escondidas. Construir a vida espiritual com ouro, com prata, não é fácil. Não, você tem que esforçar mesmo. Você tem que negar a si mesmo. Você tem que negar a sua natureza. Você tem que negar a si mesmo. É como diz Mateus capítulo 16, a partir do versículo 24. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e vem e siga-me. Construir uma vida espiritual com ouro, com pedras preciosas e com prata, você tem que renunciar ao eu, você tem que renunciar à carne, você tem que renunciar ao prazer, você tem, mas isso é bom demais, pastor, mas é palha.
Isso é bom demais, pastor, mas é feno. Isso é bom demais, mas é madeira. Não vai passar no fogo, vai ser queimado. Você vai perder todo o tempo que você ficou na igreja. Você não vai ter um galardão. Mas como você construiu a sua vida, mesmo que seja de qualquer jeito, mesmo que seja de madeira, de palha, de feno, mas você construiu sobre Cristo, você será salvo. Vai ser salvo, mas não tem galardão. As pessoas estão preferindo o galardão da terra, irmão. As pessoas estão correndo atrás dos galardões da terra. É por isso que estava essa disputa na igreja de Corinto. Disputa pelo culto à personalidade. As pessoas estão correndo atrás de galardões. As pessoas não estão interessadas na palavra. As pessoas não estão interessadas na palavra, irmão. Pode observar, quando fala culto da palavra, é meia dúzia de crente. Faz uma festa e fala, vai ter janta, vai ter comida, vai ter palha à vontade. Eles vêm e a igreja enche. E é tudo palha. É tudo palha, irmão. É tudo palha. Não tem esforço nenhum. Não tem esforço nenhum. É por isso que a Bíblia fala que a nossa salvação ela é pela graça, ela é pela graça, ou seja, Jesus morreu na cruz para nós ser salvos, mas para receber um galardão, nós precisamos de esforçar. Nós precisamos de deixar o mundo, nós precisamos deixar o vício, irmão, que vai te levar a perder os galardões do céu. Esse vício que está te matando, esse vício que está te destruindo, esse vício que vai colocar um câncer em você, esse vício que coloca uma doença ruim em você, e você continua nesse vício, e não larga esse vício, e não batiza, e não toma ceia, e não participa das coisas de Deus, por causa das coisas dessa terra. Quantas pessoas não batizam porque não tem coragem de casar? Vive amasiado, não casam, não batiza, não se torna membro da igreja, não participa da ceia. São crentes carnais. São crentes carnais. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Irmão, nós fizemos um culto no assentamento do Virício. E lá, nesse culto, aceitaram Jesus 4 pessoas. 2 era muito católico. E o outro casal, ele tinha rodado o mundo. França, Itália, Brasil, nas favelas ali do crime. E eles aceitaram Jesus. O Rony, ele não fumava não, ele comia o cigarro. Ele comia cigarro. E ele aceitou Jesus. E ele passou a dormir na nossa casa, quando eles vinham na cidade. E ele passava a noite inteira tossindo. A noite inteira tossindo. E ele agora aceita Jesus como Salvador. E ele saía na cidade, ele comprava cigarro. Ele saía na cidade e comprava fumo. Ele tinha medo de acabar o cigarro. Ele tinha medo de acabar o fumo e ele ficar sem fumar. Ele fazia nicho. Idolatria, essas coisas. E nós
pregando, conversando com ele, e ele falou assim: olha, eu vou largar esse cigarro, eu vou largar de fumar. E foi para a beira de um rio, enfiou a cara dentro d'água e falou: Deus, ou o Senhor me liberta desse cigarro, ou o Senhor me mata aqui agora. Mas isso eu não quero mais para a minha vida. Eu não quero isso mais para a minha vida. Ele entendeu o evangelho. Ele entendeu a palavra de Deus. Irmãos, ele saiu dali e foi para um culto. E naquele culto, Deus tomou uma profetisa e diz: meu servo, dentro de 3 dias tu não fumas mais. E essa profetisa, se eu não estiver enganado, ela é de Goiânia, ela não conhecia eles. E ele voltou animado para casa, pessoal, essa profecia é para mim. Mas como? Eu não dou conta de ficar sem fumar nem um dia. E ele ficou 1 dia sem fumar, ele ficou 2 dias sem fumar, ele ficou 3 dias sem fumar. Quando ele percebeu, já tinha passado os 3 dias. E ele falou para a esposa: bem, tem 3 dias que eu não fumo. E nunca mais fumou. Nunca mais fumou. Ele bebia, largou de beber. Irmão, se tornou um evangelista, se tornou um homem de Deus. Pregava para todos que encontrava na frente dele. Hoje ele dorme com o Senhor. Ele largou de fumar, mas o pulmão dele já estava todo comido, já estava todo... o pulmão dele já estava todo acabado. E ele morreu, foi para a glória. Mas o tempo que ele construiu a vida espiritual dele foi de ouro, foi de pedras preciosas, foi de prata, porque ele entendeu a palavra de Deus. Ele entendeu: agora eu sou crente, eu tenho que esforçar, eu tenho que querer, a gente tem que querer. A gente tem que querer. Se eu não quiser, ninguém vai querer para mim. Eu tenho que querer. Eu tenho que querer mudar. Então, Paulo, ele vai deixar para nós aqui, essa palavra nessa noite. Ele vai deixar para nós como que nós estamos edificando a nossa casa espiritual. Como que nós estamos edificando a nossa vida espiritual. Você quer receber galardões aqui? Ou você quer receber os galardões dos céus? Bom é receber aqui e receber no céu, né? Mas os galardões daqui nem são para comparar com os galardões que são no céu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que as lutas que nós passamos aqui, estou falando de luta. As lutas que nós passamos aqui nem compara com a glória que nos está reservada. A luta que nós passamos aqui na terra nem compara com a glória que nos está reservada. Imagina então os galardões que nós temos aqui. Imagina os galardões que nós vamos ter no céu. Pastor, o que é isso? Não sei. Mas eu sei que será coisa linda demais. Eu não vou falar para você que eu sei o que é, que eu não sei. O que é esses galardões? Eu não sei. A Bíblia não fala. Mas vai ser coisa linda. Vai ser coisa linda demais. Coisa preciosa demais. Oh, aleluia. E só o espiritual entende isso, irmão. Só o espiritual entende essas coisas. A gente tem que entender, irmãos. A gente tem que entender. A gente tem que entender que nós somos de Jesus. Nós somos a igreja de Cristo. E nós somos a igreja do Senhor. Aleluia. E a igreja do Senhor, ela vive pela palavra do Senhor. É muito lindo, então, a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu deixo para nós, então, nessa noite, essa palavra. E que você tome posse dessa palavra. Irmão, não adianta você ouvir a palavra, viu? Ouvir palavra não adianta.
Ouvir a palavra, só ouvir não adianta. Você vai ouvir a palavra a sua vida inteira. Mas se você não praticar a palavra, se você que nesta noite ouviu a palavra, se você pôr ela em prática, sua vida vai dar uma girada. Sua vida espiritual vai dar uma girada. Mas precisa ouvir a palavra de Deus e precisa colocar ela em prática. A palavra de Deus é o manual, então, da nossa vida espiritual. Deixe para nós essa palavra.